Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado A Desigualdade como uma Revolta contra a Natureza. Esse artigo, no caso, foi escrito pelo Kevin Carson e traduzido pelo Murilo Otávio Rodrigues Paz Leme, com a revisão do Matheus Passini e o Rodrigo Viana. Postado aqui no site do A Esquerda Libertária. Então, como eu sempre digo no canal, sem mais delongas, começar a leitura aqui desse artigo. O cerne da minha filosofia como anarquista de mercado é a crença de que a igualdade de troca é mutuamente benéfica. A exploração econômica só pode resultar de uma troca desigual, o que exige a interferência coercitiva no processo normal das trocas de mercado. Muitas pessoas acham isso questionável. Então vamos tomar o argumento do porquê isso é assim e dividi-la em etapas. A igualdade de troca normalmente gera resultados igualitários, porque os seres humanos são maximizadores de utilidade. Adam Smith argumentava que a troca de bens e serviços tem de ocorrer numa proporção que reflete o esforço para produzi-los. Se levar um dia de trabalho para apanhar com uma armadilha 3 castores ou caçar 2 veados, o preço de mercado tenderá a um equilíbrio de 3 castores igual a 2 veados. A razão é que se o veado estiver precificado acima de 3 castores, vai ser economicamente mais vantajoso caçar veados do que trocar castores por eles. O prêmio sobre o preço dos veados em relação ao dos castores demandará esforço ao longo do tempo para a troca da montagem de armadilhas para a caça, conduzindo o preço de volta ao seu nível natural. Enquanto a concorrência for livre, as pessoas reagirão às trocas desiguais, procurando condições de maior igualdade. E desde que não existam barreiras à entrada no mercado, os preços acima do custo de produção, incluindo a desutilidade do trabalho, proporcionam incentivo à entrada no mercado, a um preço mais baixo. Portanto, como argumentou Franz Oppenheimer, o mercado sempre tende a um equilíbrio, no qual a troca de bens ocorre com uma razão que reflete as desutilidades subjetivas dos produtores. Essa é a tendência natural, obtida na medida em que os agentes, em determinado mercado, são iguais e o poder não entra na equação. O único modo de vender bens e serviços a preços superiores ao custo de produção e da desutilidade subjetiva existente na sua produção, no longo prazo, é por meio do uso da força para suprimir a concorrência por parte de fornecedores mais eficientes. O privilégio é o uso de força direta ou indireta para suprimir a concorrência, controlar as condições sobre as quais as outras pessoas trabalham para obter bens de consumo, de tal maneira que elas tenham de trabalhar para sustentar o detentor do privilégio, como condição para serem autorizadas a trabalhar para sustentarem a si próprias. Impor privilégios é o que o Estado faz. O exemplo clássico, o qual Oppenheimer explica em The State, o Estado, é a propriedade artificial da terra. A exploração do trabalho assalariado torna-se impossível quando os empregadores estão sujeitos à concorrência desenfreada por parte do emprego autônomo. Em países predominantemente agrários, isso significa, especificamente, que desde que terra vaga, convenientemente localizada, esteja disponível para o cultivo, a concorrência oriunda da agricultura de subsistência vai elevar os salários e reduzir os lucros. Em países agrários, o Estado age em conluio com latifundiários e patrões para se apropriar da terra por meios políticos. A oligarquia fundiária usa títulos artificiais de propriedade, tanto para excluir produtores de terras vagas, quanto para extrair arrendamentos
daqueles que são os proprietários legítimos em virtude do cultivo. O mesmo princípio básico aplica-se a todas as situações em que uma classe privilegiada interpõe-se entre produção e consumo, cobrando taxas pelo direito de alguém transformar sua própria mão de obra em subsistência. Esse princípio toma a forma de direitos de propriedade artificiais, tais como patentes e direitos autorais, de cartéis regulatórios que restringem a concorrência de preços ou aumentam artificialmente os dispêndios de capital e despesas gerais necessárias para a produção, e de subsídios que ocultam preços de monopólio mascarados na nota fiscal. Por exemplo, 95% ou mais do preço dos tênis da Nike advém de sua marca, preço muito acima do custo de produção. Constitui-se uma renda de propriedade artificial para a empresa Nike. O mesmo ocorre em relação ao enorme sobrepreço, markup, a título de propriedade intelectual, de um CD do Windows ou do Office da Microsoft, ou de um medicamento patenteado. O mesmo ocorre com a maioria dos preços de bens eletrônicos, que resultam de rendas embutidas em patentes, em vez de serem oriundos de partes e peças e trabalho verdadeiro. Como Robert Anton Wilson argumentou na trilogia Illuminati, sempre que você ver trocas resultando sistematicamente em ganho para uma parte e prejuízo para outra, pode saber que não se trata de livre mercado coisa nenhuma. O jogo está viciado. Big Bill Haywood, um dos fundadores do IWW, Industrial Workers of the World, ou Wobblies, na verdade, expressou isso da seguinte maneira: para cada homem que ganha $1 pelo qual não trabalhou, há um homem que trabalhou por $1 que não ganhou. Mamães progressistas gostam de falar de pessoas que trabalham duro e que jogam limpo, ainda que não sejam bem-sucedidas. Quer dizer, duh, alguém, alguém está surpreso quando alguém se pauta pelas regras? Em Las Vegas, e a casa ganha? Apesar da retórica do livre mercado, usada por nossa elite plutocrática de bilionários, banqueiros e do top 50, quer dizer, top 50 não, top 500 dos executivos da Fortune, o que temos não é um livre mercado. É um jogo de cartas marcadas, no qual a casa sempre ganha. Então, é isso. Aqui no final também deixo uma informação de quem é o Kevin Carson. Aqui falando. Kevin Carson é um anarquista individualista e teórico mutualista contemporâneo, cujos trabalhos incluem, abre aspas, Studies in Mutualist Political Economy, fecha aspas, vírgula, abre aspas, Organization Theory, A Libertarian Perspective, fecha aspas, e, abre aspas novamente, The Homebrew Industrial Revolution, A Low Overhead Manifesto, fecha aspas. Esse daí, 3 livros mais conhecidos dele. Aí depois ele deixa aqui falando também que todos estão disponíveis online e que ele é associado sênior do Instituto Center for Stateless Society, C4SS, que eu já li aqui vários artigos do C4SS, famoso Centro para... Caraca, me confundi. Qual o nome que o pessoal dá no português? Ah, deu branco, deixa. De qualquer forma, espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo aqui. Ah, é. O artigo foi postado, no caso, no dia 18 de fevereiro de 2014, uma terça-feira, aqui no caso, no site da Esquerda Libertária. Não digo que o artigo no original, sem ser o artigo traduzido, foi postado nessa data. Logicamente que não.
Como sempre, espero que todos tenham gostado em si da leitura desse artigo e até mais.